Chegamos mais uma vez para o confessionário. E eu estou esperando os senhoritos e as senhoritas para trocarmos aquela ideia, batermos um papo juntos, orarmos e recebermos do Senhor. Infelizmente não sabemos quanto tempo vai durar tudo isso que estamos vivendo, mas o objetivo dessa live toda noite é ser uma resposta para o seu coração, é responder dúvidas, é acalmar quem está nervoso, é trazer esperança para quem está sem esperança, e trazer Espírito Santo para a nossa vida, que é o que a gente mais precisa. É um encontro muito bacana com o Espírito de Deus. Então eu vou te pedir aquele favor de sempre, de toda noite. Aperta aqui nesse aviãozinho bem bonitinho que está aqui embaixo e envia a live para o povão, para eles saberem que a gente já está online, já está pronto para poder responder perguntas. Vamos começar sempre às 22h30, acabamos sempre às 23h15, mas você não pode ir embora antes. Por quê, Lucinho? Porque eu te proíbo, só por isso. Porque a gente só vai embora do culto no final, depois que tem a oração, né? Esse povo tem mania de ir embora antes da oração, tá errado. Então eu queria que você compartilhasse a live com o pessoal e eu vou tentar responder o maior número de perguntas possível. Por isso não serei jamais, nunca, profundo em nenhuma resposta. Eu quero trazer respostas rápidas para vocês, né? Quero dizer que tem pessoas aí usando a minha live, colocando a minha live como se fosse deles, mas a minha live é minha live, tá aqui no meu Instagram, e eu posto só aqui no meu Instagram depois que termina, e no meu canal do YouTube no outro dia às 3 horas da tarde. Por falar nisso, você vive me prometendo se inscrever no meu canal do YouTube e não faz isso. E é esse o único presente que eu te peço aqui. Então faz isso, por favor, quando você sair daqui, vai lá, YouTube/PR Lucinho, se inscreve lá, porque a gente posta vídeo todos os dias, muchachos e muchachas. Vambora, coloca aí, eu vou desativar os comentários daqui a pouquinho, você vai colocar nessa caixinha as perguntinhas, pode ser cabeluda, doida, difícil, fácil, não importa, e não precisa ser sobre Deus, pode ser sobre qualquer assunto, e esse aviãozinho aqui serve para você divulgar a live para os amigos e as migas que vão chegar, beleza? Já vamos começar então a responder perguntas em 30 segundos, mas ainda dá tempo, clica aí, né? Para que o pessoal possa participar dessa live com nós outros. Eu vou começar a responder perguntas deixa eu só desabilitar os comentários aqui, tchau comentários. Então, vamos começar a responder perguntinhas em 3, 2, 1, foi. Começou, primeira pergunta. Pastor, o que você acha dessa grande manifestação sobre a morte do George Floyd? O racismo, infelizmente, é algo que vem desde que o mundo é mundo, mas não é por causa disso que a gente deve aceitá-lo. O Will Smith disse, o ator Will Smith, ele disse que o racismo continua o mesmo. A única diferença é que agora ele está sendo filmado. Nós temos que nos posicionar, nós temos que falar, mas eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Quando a coisa ocorre lá nos Estados Unidos, as pessoas falam, dão maior divulgação para isso, mas muitas vezes aqui no Brasil a gente vê índios, né, sofrendo, a gente vê classes minoritárias sendo discriminadas por raça, por cor, por religião, e aí parece que não tem engajamento igual tem quando é uma coisa de fora. Então, quando é uma coisa de fora, parece que, né, há um consenso mundial, mas eu nunca vi o povo dos Estados Unidos ou da Europa se engajar, por exemplo, quando colocaram fogo naquele índio aqui no Brasil. Eu não sei quantos se lembram da história. Então, eu sou a favor de levantarmos nossa voz contra o racismo, que é algo diabólico, demoníaco, inimaginável em pleno século XXI de existir, mas eu acho que a gente deve fazer o para casa, o dever de casa, né? Ficarmos indignados com as coisas que estão acontecendo aqui, assim como com as coisas lá de fora. Eu acho isso muito, muito importante. O que mais? Meus pais não apoiam o namoro. O que fazer? Você vai ter que sentar com seu namorado e falar com ele assim, ó, nós estamos com um pequeno problema. O pequeno problema é que o meu pai e minha mãe não aceitam o namoro. Aí, se eu fosse vocês,
eu tentava tirar uma última carta da manga, sentar com seus pais, com ele, ou ele sozinho, ou com o lado mais fácil que for dos dois, a mãe ou o pai, e falar assim: olha, estou aqui, não quero desobedecer vocês, se vocês disserem realmente que temos que terminar, vamos terminar, mas eu queria que vocês dessem pra gente uma chance, tentasse ser bonitinho, ser fofo, ser educado. Se desse, top. Não deu, realmente termina. Por quê, gente? 100% das vezes, escuta isso aqui que eu vou falar, 100% das vezes que filhos entraram em relações amorosas sem a bênção dos pais, deu aquele emojizinho, deu cocô, deu ruim demais, tá? Quando eles dizem que não querem e você vai contra isso, é uma desobediência aberta. Uma coisa é o pai não ir muito com a cara do namorado, a mãe não ir muito com a cara da nora, mas permitir. Aí, o seu trabalho é ir conquistando essa pessoa, né? Mas quando há uma proibição, se você vai contra essa proibição, aí você está errando. Se eu fosse você, se de tudo não tiver jeito, termina mesmo, fica um tempo terminado, depois chega de novo, tenta reaproximar, conversa com os pais, até eles falarem assim: eu acho que um foi feito pro outro mesmo, né? Tem que vencer os velhos pelo cansaço, se vocês acreditarem no amor de vocês. Pastor, o Apocalipse vai acontecer na sequência dos capítulos como está escrito? Não. Um dos segredos para ler o Apocalipse o livro do Apocalipse não está na ordem cronológica. Ele tem 7 cenas sobrepostas. Ou seja, você vê, por exemplo, a volta de Jesus, você vê ela sendo narrada umas 6 ou 7 vezes no livro do Apocalipse. Porque o livro não está escrito em ordem cronológica. Já viu esses filmes de Hollywood que começa com a última cena, todo mundo morto. Aí, a segunda cena é assim, 5 anos antes. Então, o livro do Apocalipse tem muitos símbolos. O livro do Apocalipse não está na ordem cronológica. Em breve, eu já gravei, já está sendo trabalhado. Eu estou lançando um curso online chamado Apocalipse Simplificado, que é um curso de 10 aulas bem rápidas, onde eu explico, uma das coisas que eu explico é exatamente como ler o livro do Apocalipse, mas ele não está na ordem cronológica, não. O que mais aqui? Pastor, por que Paulo diz para as mulheres não falarem na igreja e usar véu? Então, veja só, Paulo escreveu isso para a igreja aos Coríntios. Lá na igreja de Corinto havia muita prostituição e havia as sacerdotisas sexuais. Eram templos que adoravam deuses e a forma de culto era bacanal. Era todo mundo praticando sexo e tinha umas mulheres com cabelo rapado que eram as sacerdotisas. Essas mulheres começaram a se converter e ir para a igreja de Corinto. Então, quando elas chegavam na igreja, elas queriam também já chegar muitas vezes falando, pastoreando, dirigindo. E naquela época existia um preconceito muito grande com mulher com cabelo rapado. A ideia o cabelo é o véu que Deus deu para a mulher. Então uma mulher que não tivesse cabelo tinha que usar o véu para representar o cabelo. Então o que Paulo estava falando ali não era de uma ordem mundial. Mulher não pode falar na igreja. Era uma coisa localizada, onde ele não queria que aquelas sacerdotisas lá chegassem na igreja, tipo, eu era sacerdotisa na outra religião, então eu converti a Cristo, já quero chegar falando aqui, trazendo a palavra, orando, né? E aquela ordem não é uma ordem de jeito nenhuma universal ou um princípio válido para todo lugar. A gente vê isso quando você pega o próprio apóstolo Paulo escrevendo para os romanos e ele vai cumprimentar a igreja que se reunia em Roma, lá no capítulo 16, você fica abismado e assustado com o número de mulheres que Paulo fala: eu saúdo fulana, que na casa dela tem uma igreja. Isso dava referência clara de que ela era a líder espiritual daquela igreja que se reunia na casa dela. Ou seja, Paulo não era um cara machista ou contra a mulher falar e pregar. Era uma coisa localizada para Corinto,
Porque as sacerdotisas cultuais que se convertiam chegavam na igreja e muitas vezes já queriam chegar falando, e elas não tinham cabelo, elas tinham cabeça rapada. Então Paulo falou, enquanto tiver com a cabeça rapada, usa um véu, porque a gente quer que a entrada para o reino de Deus marque coisas diferentes daquilo que elas viviam como sacerdotisas cultuais sexuais lá de trás, tá bom? É uma explicação meio complicada, mas é porque essa situação ali ela é atípica. Pastor, eu tenho me sentido muito sozinha. O que eu faço? Infelizmente a solidão tem batido a porta de muita gente, principalmente na época da pandemia, e isso tem realmente levado a... Só que eu acho que a gente pode aproveitar a solidão. Veja só, a solidão ela pode te fazer olhar para dentro. Essa é uma das coisas boas da solidão, fazer uma autoanálise. A solidão também pode ser muito boa para quando você voltar a se relacionar, você valorizar as pessoas lembrando da solidão. A solidão também serve para você buscar a Deus, né? A solidão não é de todo ruim. Inclusive, houve um movimento no cristianismo durante a Idade Média chamado monasticismo. O que era o monasticismo? Os cristãos saíam da sociedade porque eles achavam que a sociedade estava tão podre naquela época que eles ou iam para os monastérios, ou eles iam para o alto das montanhas, ou eles se refugiavam no meio do mato sozinho para buscar a Deus. Por quê? Porque eles apreciavam a solidão, porque eles conseguiam ouvir melhor a Deus, buscar mais a Deus. E então é verdade. Agora, a solidão, essa solidão de tá faltando alguém na minha vida, isso é natural. Isso aí foi Deus que colocou, porque Ele quer que a gente procure uma cara metade. Deus é um Deus familiar. Deus é um Deus família. Por isso que Ele não se manifestou, oi, eu sou Deus. Ele se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que veio do céu nos resgatar não foi um homem, foi uma família. Então, Deus também quer que está plantado no ser humano o DNA de família. Nós queremos família. Então, quando a gente não tem uma família, ou quando a nossa família está ausente, a gente sente solidão. Isso está no nosso DNA de todo ser humano. Quem fala, eu odeio a ideia de família, essa pessoa aí é mentirosa. Ela deve ter sofrido muito na família, mas todo mundo tem um sonho de constituir uma família. Então, busque a Deus para ter essa pessoa, faça amigos, procure conversar com pessoas online nesse momento da pandemia, até isso passar e você voltar a se relacionar com outras pessoas, acabando assim com a sua solidão. Pastor, tenho dificuldade de entender a importância da Santa Ceia. Você pode me explicar? Posso explicar. A Santa Ceia, se o batismo é o sinal de que você entrou no reino de Deus, a Santa Ceia é o sinal de que você está em comunhão com o corpo de Cristo e com o próprio Cristo. Para você ter uma ideia, a ceia, os reformadores, né, para quem não sabe, a reforma aconteceu ali por volta de 1500, mais ou menos 500 anos atrás. Os reformadores diziam, Calvino, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, eles diziam que o momento de maior intimidade do cristão com Deus na terra era na hora da ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia é um memorial. O que é um memorial? Você não pega uma foto assim e lembra de um evento? Você não ouve uma música e fala assim, poxa, essa música me lembra as férias que eu tive. O que é a ceia? A ceia é, não esqueça Jesus. É um memorial. Por isso que é assim, ó, fazer isso em memória de mim. Fazer isso lembrando de mim. Então, quando você come um pedacinho de pão e toma o sucozinho de uva ali, você está se lembrando do que Ele fez por você. Então, você olha para o passado. E aí, Paulo diz assim, até que Ele venha. Você também olha para o futuro. Então, a ceia é uma conexão entre o que Cristo fez e o que Cristo fará. Tanto é, gente, é tão importante a ceia, que muitas igrejas que eu conheço disciplinam suas ovelhas, deixando-os um tempo sem ceia. É tão importante a ceia que Paulo falou que Paulo escreveu lá para os Coríntios que eles estavam fazendo a ceia de forma errada. Ele falou, gente, vocês não podem fazer a ceia de forma errada, porque senão muitos entre vocês vão ficar fracos, doentes e até morrer. Até morrer. Então a ceia não é brincadeira. A ceia é literalmente um exercício espiritual profundo
é parte da caminhada cristã. A ceia é considerado o culto mais forte, o culto que te aproxima mais de Cristo, o culto onde você se lembra mais dele. Então é um memorial, é algo muito importante, por isso que a gente não deve nunca ficar sem a ceia. Mas 99% das igrejas que eu conheço só aceitam praticar, tomar a ceia quem é batizado. Por isso que eu falo tudo quanto é live aqui, que quando essa pandemia acabar, você vai correr para sua igreja, se não tem igreja vai procurar uma, e vai se batizar, e vai começar a participar da ceia do Senhor, entendendo o que ela é. No caso, um memorial. O que mais? Pastor, é pecado querer adotar um filho, mas não querer casar, nem se envolver com ninguém? Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. É algo que Deus permite, gente. Tem coisas que Deus permite a gente fazer e que não são pecados, são decisões pessoais. Por exemplo, meu corte de cabelo. Jesus não... Ele não está querendo saber disso. Gente, Deus não... Ele não está tão... A gente acha que Deus está se preocupando com coisas que Ele não está, e muitas vezes as coisas que Deus está preocupado, nós não estamos, né? Então, se você falou uma coisa interessante. Eu queria adotar uma criança porque eu queria ser mãe, mas eu não queria envolver com ninguém. Talvez porque você já envolveu e sofreu, não sei suas razões, ou simplesmente porque você não quer ser casada. Deus respeita isso, você não peca ao fazer isso, e Jesus falou que teriam pessoas que não se casariam. Alguns por opção própria, outros porque não vão encontrar ninguém, né? Então existe isso sim. E ao fazer isso você não peca não, tá? Deus te dá toda a liberdade de adotar uma criança. Tirei a virgindade da minha namorada e terminamos. O que fazer para desapegar da dor? Interessante que você falou que fazer desapegar da dor. A pergunta da mulher é diferente. A pergunta da mulher é assim, ó: perdi minha virgindade com meu namorado. O que fazer para desapegar dele? Você tá triste por causa da dor. Entenda só. As reações de homem e mulher são diferentes. A entrega que a mulher faz é muito emocional. E muitas vezes a entrega sexual do homem é muito simplesmente um orgasmo carnal, sem um vínculo maior. Mas pelo que eu estou vendo, você está sofrendo. Agora, interessante que você colocou assim: tirei a virgindade e terminamos. Gente, uma coisa que a gente precisa entender: quando você passa a linha que Deus colocou, você vai terminar mesmo amando. A maioria dos ex que eu conheço ainda estão apaixonados pelos ex. Adivinha por quê? Porque eles cruzaram uma linha, geralmente teve sexo ou coisas muito próximas do sexo, e isso fez com que os dois se apegassem muito. Mas parece, gente, parece não dá para explicar não, é uma coisa espiritual. Parece que Deus fala assim, ó: se transarem, vão terminar gostando um do outro. Não tem jeito, gente. Praticou sexo, entra uma tristeza, entra uma dor, começa uma brigaiada, uma ciumeira. É espiritual. Espiritual. Mas é interessante que eu vou falar aqui, porque eu sei que tem muita gente casada me assistindo. No casamento é uma frieza do caramba. Não querem transar. Viu, solteiros? O que acontece aqui com vocês? Eu sei que vocês acham que é mentira, mas a maioria dos casamentos, as pessoas não estão transando não, como deveriam não. Eu atendi um tempo atrás um casal, o cara 26 anos, a menina 25, transando uma vez por mês. Por mês eu falei assim, cara, eu com 26 anos de idade não podia ver minha mulher não. Eu partia pra cima mesmo. Mas hoje eu tô percebendo que Satanás, ele conseguiu o plano perfeito. Qual que é o plano perfeito? Colocar solteiros completamente tarados e neuróticos por sexo, e colocar os casados completamente preocupados só com dinheiro, e com pandemia, e com política, e com Netflix, e com origami, né? E não transa o diabo dos casados. Gente, isso entristece Deus. O tanto que Deus ficou triste com esse casal aí que transou e terminou, é o tanto que Deus fica triste com casados que não praticam sexo.
Não tô falando da lua de mel, gente. Na lua de mel é tudo, ai, aquela doideira. Eu tô falando ali 1 ano, 2, 5 de casado. Aí começa. A mulher começa com satanás da dor de cabeça, né? Aqui em casa eu já tenho um negócio bacana que eu faço. Eu chego em casa, a Paty tá aqui. Eu chego para ela e falo assim: Paty, você tá com dor de cabeça? Ela fala assim: não. Por quê? Eu falo assim: bom saber. Que é mais tarde, bebê, né? Então agora, você, eu vou orar por você. Nós vamos orar aqui no final, mas eu quero te dizer que essa dor vai persistir. E não é assim instantâneo, não. Porque o ato que vocês praticaram é um ato muito forte e isso traz consequências. Essa dor aí, inclusive se você não viver essa dor, é terrível, porque senão você vai repetir isso várias vezes. Ok? Temos que entender que a dor tem um tom didático. A dor é didática, a dor nos ensina. Por isso que meu pai, quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe falavam que meu ouvido era na bunda. Porque só quando eu tomava chinelada que eu ouvia, né? Então essa dor ela precisa existir. Agora, se você se arrepender e for buscando a Deus, ela vai diminuindo, porque você vai sentindo realmente que o perdão veio e você vai conseguir ficar de boa e tocar a sua vida para frente. Agora, nós vamos orar aqui no final da live por você. O que mais? Pastor Lucinho, é errado fazer planos ou pensar no futuro? É errado não fazer planos e não pensar no futuro. O que não podemos é tirar Cristo da equação. Presta atenção. Tem gente que quando vai fazer plano, faz assim, ó. Pega, ó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele entra, ele elimina a volta de Jesus, ele elimina. E parece que a vida eterna vai ser aqui na terra, né? Isso é errado. Por isso que o apóstolo Paulo falou: se pensarmos e quisermos Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem crente que faz o contrário. Ah, Jesus está voltando mesmo, a pandemia está aí mesmo, o pau está quebrando mesmo, não vou fazer plano nenhum, seja o que Deus quiser. Mas eles não falam isso porque estão confiando em Deus, não. Eles falam isso porque estão cansados de sofrer. Então eles falam como jogando tudo pro alto. Nenhum nem outro, gente. Então a frase mais bacana é: nós temos que trabalhar para Cristo, como se faltasse 50 mil anos para ele voltar, mas nós temos que nos purificar e nos santificar como se a volta dele fosse amanhã. Essa é a melhor maneira da gente viver. Mas faça planos, sim. Pode fazer planos. Inclusive, eu falo assim, ó, eu faço planos, aí eu apresento meus planos para Deus. Eu costumo escrever meus planos. Aí eu apresento para Deus e falo assim: Deus, avacalha aí o que o Senhor quiser avacalhar, mas me fala antes de eu fazer, por favor. Porque senão, depois que eu fiz, eu não quero que o Senhor venha recomeçar uma coisa que não era para eu nem ter começado. É muito ruim, né? O que mais? Outra pergunta. Pastor, amo ler romance de época, mas sempre tem cenas de sexo. Se pular, pode ler? Então, ó, o que eu vou te falar? É a mesma coisa de um filme. Hoje em dia tá muito difícil. Você põe... Esses dias eu tava assistindo um filme aqui com a Paty, eu olhei, eu fiz questão de olhar. Qual é a classificação? 12 anos. Falei, então 12 anos não tem sexo. Ah, foi só falar. Foi só falar, começou a gemessão, né? Aí, cadê o controle? Pega o controle e pá, e tenta pôr pra frente. Aí quando você consegue pôr pra frente, já passou, e o menino já tá nascendo. Eu acho que se está representando uma tentação na sua vida, não leia. Mas isso é você que vai avaliar. Eu devolvo para você a pergunta, tá bom? Então um filme, você começa a ver um filme, você vê a classificação, você já está sabendo que tem coisa ali que vai mexer com você, você pula fora. Para que brincar com fogo? Para quê? A gente não faz isso com o Covid. Eu acho que tem Covid ali, então deixa eu passar bem pertinho, mas a gente não brinca com fogo. Por que nesse caso a gente brincaria? O problema todo é aqui, gente, ó. Principalmente mulheres. Começa, se você lê ou se você ouve, você começa a construir um castelo imaginário na sua mente. E aí, enquanto está nos pensamentos, vai indo. Mas depois um dia, aquilo vira atitude. Aí é ruim demais. Aí vocês estão olhando para uma vítima disso aqui, ó.
O que você acha sobre as teorias da conspiração? Então, toda vez que as coisas dão erradas, as pessoas querem achar os motivos pelos quais estão dando errado. Então, o que a gente mais está ouvindo? A China bolou esse vírus num laboratório para quebrar os países financeiramente, ir nesses países quando a bolsa estiver baixa e comprar as ações na baixa, para ela se tornar literalmente dona de tudo quanto é coisa no mundo. E ao mesmo tempo desestabilizar os exércitos. Isso aí é a conspiração número 1 que se fala, né? E aí tem milhares de outras conspirações que as pessoas falam por aí. Eu não sou tão bobo de falar nada disso é verdade. Eu fico de olho, eu fico analisando tudo. Agora, eu não vivo de paranoia, eu vivo de pronoia. Paranoia existe uma conspiração contra mim. Estão me perseguindo. O que é pronoia? Existe uma conspiração do bem em meu favor. As coisas vão caminhar para o meu bem. Eu creio nisso. Baseado em quê? Baseado em Romanos, capítulo 8, que diz: todas as coisas, todas as pandemias, todos os términos de namoro, todas as faltas de dinheiro, todas as lágrimas, tudo que deu errado e tudo que deu certo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Como coopera? Aí você tá me fazendo uma pergunta que essa live nós temos que fazer com Jesus, diretamente, né? Uma coisa eu sei de mim, por exemplo, eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos e hoje eu consigo consolar pessoas que estão perdendo seus familiares. Toda hora o meu celular apita com gente que está com Covid, com gente que morreu, com gente que foi sequestrada, e isso é muito ruim. Mas como eu vivi, aí eu vou lá e ajudo, né? Eu não falo as frases que quem nunca viveu fala. Quem nunca viveu isso acaba falando frases erradas. Então eu sei que hoje Deus usa a minha dor para eu poder consolar e ajudar outras pessoas. Manda mais pergunta aqui. Pastor, o que você acha de pastores coaching? Bem, eu não tenho nada contra coaching, gente. Coaching eu acho que é mais uma ferramenta que veio para potencializar o ser humano. Como a psicologia, como tantas ciências que a gente tem por aí, o coaching, ele tem sim provado que melhora a vida das pessoas. O que a gente não pode? Confundir coaching com o evangelho. O evangelho é uma coisa, coaching é outra. É a mesma coisa, minha esposa está aqui do meu lado me ouvindo, ó. Ela é psicóloga. Vocês não viram ela hoje? Dá uma olhada só para vocês melhorarem. Olha que lindeza. Pronto, já valeu a live. Ó, é a mesma coisa de eu falar que a psicologia tem o mesmo poder do evangelho. É diarreia mental. É um absurdo. O problema é que tudo que chega novo, geralmente chega tentando tirar a questão do evangelho, né? Então, eu não sou a favor de se misturar as coisas. Quando alguém está falando do potencial humano, chega e fala assim: gente, eu estou aqui hoje falando do potencial humano, viu? Eu estou fazendo aqui um trabalho de coaching, eu estou querendo extrair de você o melhor de você como ser humano, suas capacidades, suas habilidades, beleza, né? Agora, na hora que vai pregar o evangelho, prega o evangelho. O evangelho é o quê? É Jesus, é a cruz, é a ressurreição, é Deus, né? E como ele muda a nossa miséria e nos transforma. Se você tentar misturar essas duas coisas, não vai ser nem evangelho e não vai ser nem coaching. Vai ser uma mistura ruim. Então eu acho que temos que tomar cuidado, para não confundir a cabeça das pessoas, oferecendo coach como se fosse evangelho, ou oferecendo o evangelho como se fosse coach. Se você vai num evento coach, senta lá e fala assim: isso aqui é coach, não é igreja. Ponto. Se você vai na igreja, é igreja, caramba, não é coach. Não mistura as coisas. Então, nisso aí que eu acho que a gente tem que ficar mais atento para a gente não misturar as ideias. Pastor, você achou o rapaz que você mencionou anteontem? Não achamos não. Nós estamos orando por ele, é o Juliano, um jovem cristão que eu pus no meu story. Ele está desaparecido e eu peço vocês que orem por ele. A família está desesperada e só um milagre. Peço que orem também pela Mariana. A Mariana é uma amiga nossa, uma jovem que a gente cuidou muitos anos. Ela deu à luz o terceiro bebê e entrou num coma profundo. Mas a gente acredita que Deus vai salvar a Mariana também. E é muita gente. Não dá aqui para mencionar todo mundo.
muitas batalhas acontecendo por trás dessa grande batalha aí. Pastor, eu não quero ficar sozinha, mas fui traída. Isso me destruiu. Não consigo me relacionar. Não consigo confiar. Então, olha só. Se fosse um casamento que deu certo, vamos supor que a experiência fosse exatamente o contrário. Uma pessoa, você encontrou a pessoa e viveu um grande amor, ok? E você está casada, beleza? Imaginou? Aí uma amiga sua vira para você e fala assim: amiga, o que você tem com fulano é tão lindo, mas eu não tenho como eu ter. Aí você fala: por quê? Você fala assim: porque eu fui traída. O que você ia falar com ela? Qual a resposta que você daria para ela? Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente tem a tendência de pegar as nossas experiências pessoais e torná-las aquilo que guia a nossa vida e que deveria guiar a vida de todo mundo. Eu vi um cara entregar um convite de casamento pro outro. Na hora que o cara pegou o convite de casamento, tinha um outro olhando e falou assim: você vai casar? Contra quem? Aí eu falei: não, velho, o cara todo feliz entregando convite pro outro, você vai falar uma coisa dessa? Por quê? Aí eu fui saber, o cara falou isso por quê? Porque ele viveu um divórcio. Então, nós não podemos pegar uma experiência nossa, ou duas, e falar assim: acabou, né? Eu gosto desse exemplo aqui de comida. Várias vezes eu comi comida que me intoxicaram, que me deu diarreia, que eu vomitei. E eu nunca falei: então eu não confio mais em comida nenhuma. Eu já encontrei pastores maravilhosos e pastores que não prestavam. Eu vou parar de ter pastor por causa disso? Tem homens... A Bíblia mostra. Judas traiu Jesus e era dos 12. Gente, olha, se a gente prestar atenção, tudo que a gente está vivendo e que a gente está dizendo que não aguenta, aconteceu com Jesus de uma maneira ou de outra. Todo mundo que está me assistindo aí que foi traído, Jesus foi. Sabe para quê? Para você hoje, quando orar para Deus e falar assim: Deus, eu vivi uma traição, Ele vai virar para você e falar assim: eu te entendo, eu vivi isso. Deus não entende porque Ele é Deus e sabe tudo, não. Ele entende porque Ele pisou aqui e Ele sentiu nossa dor e Ele confiou o dinheiro nas mãos de Judas, e Judas foi lá e vendeu ele, traiu ele, o melhor amigo dele, talvez o apóstolo de maior confiança. Então, moça, não viva à sombra disso. Não é para um rapaz, não. Dê para você mesmo uma nova chance. Homem não é tudo igual, político não é tudo igual, pastor não é tudo igual. Nós não podemos pôr esses rótulos, porque se você fizer isso, a única que vai sofrer vai ser você. Mas nós vamos orar para Deus te dar essa paz e essa confiança para um recomeço, mesmo depois de uma traição. O que mais aqui? Eu tenho medo do chamado que Deus tem na minha vida. Tenho noção das consequências e tenho medo de não aguentar. Então, eu lembro de uma música muito antiga que dizia assim: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Realmente, a pressão é grande de cumprir o chamado de Jesus. Vocês não imaginam quantas vezes por dia eu menciono para Deus essa live aqui, porque para mim isso aqui não é uma brincadeira. Eu sei que uma palavra minha aqui, eu mato alguém, eu ressuscito alguém, eu ponho alguém num caminho errado ou ponho alguém no caminho certo. Então, mas eu tenho medo de uma outra coisa muito pior do que a pressão do chamado: é não cumprir meu chamado. Esse é o meu maior medo. O que eu falei para vocês aqui, que é o único sonho que eu ainda tenho na vida? Eu tenho um sonho só. Eu não sonho assim, viver 1 milhão de anos. É lógico que tem coisa que a gente quer. Por exemplo, eu gostaria muito de poder ver meus netos e bisnetos. É uma coisa normal da gente querer, né? Mas assim, você fala assim: você queria comprar um carro? Você queria... Não, esse tipo de sonho eu não tenho. E não tenho, não é porque eu tenho, não. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca tive um carro zero na vida. Nunca. A casa que eu moro hoje, eu ainda estou devendo parte dela pro banco. Ainda não quitei. Mas um sonho meu, eu tenho um sonho. Todo mundo me conhece, sabe. O meu sonho é, no meu leito de morte, eu poder falar assim: eu combati o bom combate, eu cumpri meu chamado e eu guardei a fé. O meu medo é ir embora dessa terra sem ter pregado tudo que eu tinha para pregar, amado tudo que eu tinha para amar, cuidado de todo mundo que eu tinha que cuidar, dado todos os beijos e abraços que eu tinha que dar,
Ajudar o pobre, ajudar o... Esse que é o meu medo. Isso aí é medo, né? Eu já falei isso aqui numa outra live, vou repetir. O Dr. Miles Monroe dizia: todo homem tem que morrer vazio. Vazio de quê? Todos os livros que Deus te deu tem que ficar aqui nessa terra. Todos os sonhos que Deus te deu tem que ficar aqui. Todos os projetos lindos tem que ficar para trás. O problema é que a gente está morrendo cheio de sonhos. Por isso que o Dr. Miles Monroe dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá estão milhares de planos que não foram feitos, livros que não foram escritos, músicas que não foram compostas, casamentos que não aconteceram, empresas que não foram feitas. Então nós temos que servir a Deus cumprindo o nosso chamado. Aguenta a pressão do chamado, mas não morre sem cumprir, não, porque o peso do chamado é forte, mas a dor de não cumpri-lo é muito pior. Manda mais pergunta aqui. Lucinho, missão e chamado é a mesma coisa? Sim, o propósito, a missão, o chamado, o destino, tudo é a mesma coisa. Que é o quê? Não é, as pessoas confundem isso com... As pessoas confundem chamado com o que eu tenho que fazer na igreja. Não, não é isso não. Chamado, propósito, missão, destino é o que Deus te chamou. O que você vai fazer para melhorar a humanidade? É isso. Então, por exemplo, eu conheço muita gente que o chamado deles é ser médico. O cara é médico. Na igreja ele tem lá às vezes dirige um pequeno grupo, tal, mas não confunda sua missão nessa terra com qual departamento você vai trabalhar na igreja. Isso aí pode até ter a ver. Mas nem sempre. Dr. Martin Luther King Jr. era pastor de uma igreja no interior dos Estados Unidos, né? Mas ele um dia ficou indignado quando ele leu uma notícia que uma senhora chamada Rosa Parks sentou no lugar dentro do ônibus que não podia, que era reservado para os brancos, e ele falou assim: eu vou lutar pelo direito dos negros nos Estados Unidos. Ficou doido. Aí ele largou a igreja e foi trabalhar pelos direitos civis, pela igualdade racial nos Estados Unidos, né? E ele marcou mais o mundo assim do que lá no púlpito da igreja dele. Então olha que interessante. Nós temos que pensar qual é o nosso chamado, como que a gente vai servir a humanidade, qual é o propósito que Deus tem pra gente. Pastor, dormir o dia todo na quarentena é pecado? Depende, se você está trabalhando a noite toda não tem problema. Eu acho que pode ser uma fuga. Eu acho que pode ser preguiça também. Eu acho que pode ser vontade de não encarar as pessoas que estão ao seu redor. Eu acho que pode ser lombriga. Eu acho que pode ser, sei lá, falta de um livro para ler. Coloca prioridades para você. Cria uma nova rotina para dentro da pandemia. Quando a pandemia acabar, essa rotina que a gente vive hoje vai acabar, né? Hoje a gente está almoçando 2 horas da tarde, tomando café da tarde 7 horas da noite, jantando 1 da manhã e acordando. O povo tá, né? Os horários ficam tudo bagunçado. Mas coloca o mínimo de rotina para você, porque senão realmente vai ficar dormindo o dia inteiro. E aí, filha, quando acabar essa pandemia, você não vai dar conta de voltar pro que vem por aí, não. E sobre a teologia da prosperidade, o que você pensa? Bem, o que eu penso sobre a teologia da prosperidade é que quando Cristo entra na vida de alguém, ele prospera e melhora todas as áreas da vida da pessoa. Emocional, física, financeira, familiar, tudo. Então, a prosperidade financeira na vida de quem segue Jesus é uma consequência natural. E eu não estou falando aqui de ser rico. Eu estou falando de ser próspero. O que é ser próspero? É não ter falta. É você ter acesso ao que você quer. Não é ostentar nada, não é, né? Agora, a teologia da prosperidade que foi pregada erroneamente aí por muita gente é assim: vem para Jesus que você vai ficar milionário, dá um dízimo aqui que Deus vai te dar 100 vezes mais lá na frente. Isso aí já é demônio conversando. Isso é Satanás falando, né? Nós somos fiéis nos dízimos e ofertas por amor a Cristo. Não é nem, porque eu vou dar aqui porque aí eu vou receber de volta. Não. Jesus falou, vamos fazer.
né? Eu oro, a maioria dos dias que eu oro e que eu leio a Bíblia, eu não vejo resultado imediato, não. Eu não dou um dízimo, uma oferta, já virando, esperando um presente ou um salário de 100 mil reais. Eu faço porque Cristo falou. Lá na frente Ele me honra do jeito que Ele quiser. Muita gente, confunde. Muitas vezes Deus está prosperando a gente, sabe como? As pessoas pegam doença, você não pega. O carro de todo mundo funde o motor e dá trabalho, o seu não. Você passa de ano direto. Todo mundo gripa, você não gripa, né? Então tem várias formas de Deus prosperar a gente. Todo mundo no seu bairro foi assaltado, você não foi. Então Deus cuida da gente. Agora, se a gente for achar que bênção de Deus na nossa vida está relacionado só a dinheiro, eu conheço muita gente rica aí que não... Ou melhor, vou falar uma frase aqui. Os países mais ricos do mundo é onde o índice de suicídio é maior. Maior. Mais pergunta. Pastor, é errado já usar shorts e esse tipo de roupa? Não é errado não. Agora, tem o short do Tchan, do El Tchan, né? Aquele short ali, tem que devolver ele para Pombagira, né? Ele pertence a Pombagira. Então, a mulher sabe, e o homem também sabe, quando tá usando uma roupa que é para provocar o sexo oposto. Aí vem a desculpinha. Eu fui num lugar um dia aí pregar, quando cheguei lá, gente, as meninas da igreja estavam com a mini saia. Mini saia não, tava de band-aid. Aí eu perguntei pro pastor, falei, pastor, é normal as mulheres assim usar roupa aqui? Ah não, é porque aqui a região é muito quente. Eu falei assim, ó, lá na minha cidade, se uma mulher usar uma saia dessa, o homem abaixa o vidro do carro e pergunta quanto que ela cobra para fazer um serviço para ele. É mesmo, pastor? Eu falei, é. Então a gente tem que tomar cuidado. Será que a gente vai se amoldar ao ambiente? Então todo lugar que é quente, todo mundo pode andar pelado? Será que essa é a regra? Se tiver muita bebida alcoólica, eu vou ter que virar um alcoólatra? Se eu estiver morando perto de uma boca de fumo, eu vou ter que usar droga? Será? Então a gente tem que pensar, decidir, né? O que mais? Lucinho, o quarto de orações pode ser usado como quarto de leitura também? Eu não faço isso porque eu sou chato. E pessoas chatas são complicadas. Eu não gosto de cantar, nem de ler, nem de nada no meu quarto de oração, porque senão eu acabo fazendo só isso e não orando. Os crentes hoje contam a maior mentira para Deus. Eles falam assim, culto de oração. Chega lá, canta, parece The Voice, lê Bíblia, prega pra caramba, e no final fala assim, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus... Aí Deus fala assim, gente, vocês não falaram que o trem chamava culto de oração? Cadê as orações, caramba? Vocês cantaram igual maluco. Então no meu quarto de oração eu gosto de orar. Orar. Ler Bíblia eu leio em outro lugar, ler livro eu leio em outro lugar, né? Por quê? Porque eu gosto de priorizar a oração para eu dizer para mim mesmo, aqui é para orar, viu, retardado? Não enfia para outra coisa, não. Então eu não gosto de misturar, não. Mas isso é porque eu sou chato, sou velho. Vocês são mais novos aí, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Dessa pergunta, pô. Pastor, como argumentar com um ateu chato que gosta de converter os outros ao ateísmo? Fala para ele assim, ó, eu só vou acreditar no seu ateísmo o dia que você me mostrar uma caixa preta de avião que caiu, que não tem as palavras oh my God, oh my God. Porque o ateísmo de uma pessoa só é real, eu só acredito nele, se ele estiver dentro do avião caindo e ele gritar assim, oh meu nada, né? Porque uma coisa que está provado, caixa preta de todos os aviões, quando eles vão ouvir a caixa preta, tem o quê? Meu Deus do céu, oh meu Deus, oh my God. É só isso que tem. O ser humano na hora do aperto, nunca aconteceu na história do mundo, nunca, nenhuma vez, um cristão na hora de morrer, ou mesmo pessoas de outra religião na hora de morrer, falar assim, eu estou morrendo e eu me entrego ao ateísmo. Nunca, isso nunca aconteceu nenhuma vez, desde que o mundo nasceu, existiu até hoje. Mas milhões de pessoas no leito de morte já abandonaram o ateísmo e se entregaram a Jesus ou a algum Deus. Então o ateísmo é uma coisa muito, ela é mesmo, Charles Spurgeon dizia assim, o ateísmo é mesmo engraçado, porque nem os demônios chegaram a esse ponto. Porque a Bíblia diz lá em Tiago que você crê em Deus? Faz bem, porque os demônios também creem e estremecem. Ou seja,
Até os demônios creem em Deus. Quando a pessoa não crê em Deus, isso é um sinal de um QI inferior a de um demônio. É o que o Charles Spurgeon estava dizendo na sua exposição. O que mais aqui? Pastor, ter uma irmã comunista, lulista, chata na igreja, o que eu falo para ela? Você não tem que falar nada. Não tem que falar nada. Você tem que deixar as notícias falarem, né? Tá aí. O que aconteceu com o país? O que foi feito com o nosso Brasil? Né? Não foi dado 1 ano, 2 anos de chance. Foi dado 16 anos. 16 anos. Então agora nós entramos para uma nova proposta que nós estamos vendo o que vai dar também. Estamos apoiando e orando o presidente? Sim. Mas lá atrás também orei e apoiei e pedi a Deus misericórdia pela Dilma, pelo Lula, pelo FHC, pelo cara que morreu antes dele. Nós estamos pedindo a Deus para chegar alguém que vai ajudar a história do país. Mas você não tem que entrar em briga com ninguém, né? Até porque não acho que é esse o nosso papel, não. Que mais? Pastor, às vezes eu acho que eu sou racista, mas é involuntário e eu fico muito triste comigo. Então aproveita esse episódio para rever isso na sua vida. Quem sabe cultivar amizades com pessoas que você imagina que são inferiores a você, né? Por exemplo, uma coisa que é presente no mundo inteiro, quase ninguém fala: antissemitismo, que é o nojo e a raiva do judeu. Gente, negro sofre, gay sofre, mas o que os judeus sofrem? Até hoje. Olha, para você ter uma ideia, Israel é tão odiado no mundo inteiro que é o único país que eu fui que eles não carimbam o seu passaporte na hora que você chega. Sabe por quê? Porque tem mais de 60 países no mundo que se você chegar com o seu passaporte com um carimbo de Israel, eles não te deixam entrar. Só de ter nascido judeu. Então existe, por exemplo, existe preconceito contra o idoso, preconceito contra pessoas que têm pensamento teológico diferente um do outro. Então essa questão do racismo, ela é uma parte do preconceito, que é uma coisa ainda maior. Gente que tem preconceito de outra denominação, e aí, gente, a coisa vai embora. É uma doença mesmo que nós temos que analisar, gente, e tratar o nosso coração. Nós não podemos ser racistas. Nós vamos orar aqui também, vamos colocar aqui o seu nome. Pastor, me nota como lidar com o pessimismo. O pessimismo, gente, é geralmente fruto de ver as coisas dando errado várias vezes. Começa a dar errado tanto que você começa a ter certeza que vai dar errado de novo, porque você não quer acreditar que vai dar certo, porque se der certo, você vai ficar frustrado. Eu conheço gente, que se os problemas deles resolverem, eles caem no pranto. Sabe por quê? Porque eles já têm um discurso de derrota e de que vai dar errado tão grande, que se as coisas derem certo, eles ficam tristes. Esses dias eu mandei uma notícia boa no grupo, num dos grupos de família que eu tenho, que eu pertenço a vários grupos de família. Eu mandei uma notícia lá, 3 parentes meus mandaram mensagem no grupo me cascando. Que eu mandei que as pessoas estavam se recuperando do Covid lá num país e tal. O pessoal falou assim: que isso? Um absurdo! Todo mundo morrendo. Como é que você manda uma notícia boa dessa? Falei, gente, eu só peguei a mensagem que apareceu e mandei. Mas a pessoa, ela precisa da má notícia, porque ela não consegue imaginar que as coisas vão dar certo. Mas eu queria que você entendesse isso, gente. Com Cristo, nós podemos olhar para o futuro com esperança. Nós podemos ter um olhar diferente para frente. Não é um olhar que se baseia na doença, nem no dinheiro, nem no crush, nem na aliança na mão esquerda. É um olhar que se baseia no que Cristo é e no que Cristo fez por mim e por você. Estamos acabando, já vamos orar. Tem aqui. Pastor, me responde, por favor. Legal, mas era só isso que está aqui na sua pergunta. Pastor, me fale sobre luto. Perdi meu pai há 1 mês. Ele era um servo do Senhor. Eu quero orar com vocês agora, mas eu quero responder essa pergunta aqui antes, porque o Brasil hoje está de luto. O dia de hoje, foi o dia que mais morreram pessoas de Covid. Foi o maior
recorde no Brasil até hoje, 1.263 pessoas morreram, e o dia com o maior número de infectados, cerca de 30 mil pessoas, 30 mil novos casos. E às vezes as pessoas até brigam comigo, porque eu e a Paty, às vezes a gente coloca um TikTok lá, um vídeo engraçado, mas é porque a gente sabe que as pessoas estão de luto. Aquilo não é um desrespeito à dor de ninguém, mas é a tentativa de fazer a pessoa sorrir, que seja 10 segundos. Que seja 10 segundos. Mas eu conheço um cara que ele pode fazer você sorrir muito mais. E eu vivi esse luto. Até 8 anos, de uma doença que até hoje a gente não sabe qual era. Com o passar dos anos, você sabe o que eu fui entendendo? Ela era a única que podia morrer. Ela era a única que podia morrer. Ela era a única que estava pronta para morrer. Porque o filho dela ainda não estava. E as filhas não estavam. E o marido não estava. Então eu quero dizer para você, menina, que muitas vezes Deus leva os que já estão prontos. Os que estão preparados para ir. Seu pai era um servo do Senhor, eu quero que você lembre dele assim. E honre a memória do seu pai, vivendo a vida que ele não pode viver mais. Então hoje, toda vez que eu prego por Jesus, sim, mas também fazendo pela minha mãe, que me ensinou que eu deveria ser um pregador. Eu viajo para falar de Jesus, sim, mas eu viajo também como se fosse minha mãe, que me entregou a Deus no ventre dela. Deus, eu oro por tanta gente que está de luto. Tanta gente que está de luto. Tanta gente que está de luto. Meu celular está lotado de mensagens, de gente dizendo: Lucinho, a minha vida acabou. Eu estou vivendo um divórcio, eu estou vivendo uma doença, eu estou vivendo um desemprego. E todo mundo está com a sua dor à flor da pele. Mas eu sei, Jesus, o que você fez por mim. No dia que eu vi o corpo da minha mãe frio lá naquela cama. E eu entendi por que você é chamado Consolador, Espírito Santo. Foi naquele dia. Quando as pessoas iam na minha casa consolar eu, minhas irmãs e meu pai. E elas saíam consoladas. Eu quero te pedir, Espírito Santo, consola cada um. Consola as pessoas agora. Traz consolo. Eu não posso dar. A live é muito pouca. Um abraço, uma oração é muito nada. Mas você tem poder. Vem, Jesus, agora. E tira esse amargo, tira esse azedo, tira essa dor tão grande da perda, muitas vezes da traição, muitas vezes da injustiça, muitas vezes do pessimismo, muitas vezes de achar que Deus está abençoando todo mundo, menos a pessoa. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, mostra para esse povo que você consola, que você é melhor do que um marido, melhor do que uma esposa. Do Calvário. Ele é o único que pode olhar para você hoje e dizer: não chore, não chore. Ele está trazendo consolo para as pessoas agora. Doce Espírito Santo, vem agora e adoça essa vida que está tão amarga, adoça esse coração que está tão pesaroso, tão difícil, tão doendo, tão machucado. Esse jovem que falou que pecou, essa menina que falou que é pessimista, essa que falou que sepultou o pai.
Eu acredito que hoje Jesus tirou o luto de muitas pessoas. E eu acredito, e Ele está mandando eu dizer uma última coisa aqui: não se sinta culpado por voltar a sorrir. Não se sinta culpado por voltar a sorrir. Não se sinta culpado por voltar a sorrir. Ele quer isso. Ele quer que você sorria. Ele quer que você se alegre. E com isso você não vai estar desrespeitando quem está morrendo ou quem está sofrendo, não. Essa história desse cara tinha que estar na Bíblia, no livro de Atos. Então, se você quiser, adquire lá.